A entrevistada de hoje é Carmen Nogueira, brasileira, advogada e escritora em São Paulo, capital. Descendente dos judeus forçados da Inquisição, entre os seus ancestrais, o último rabino da Espanha antes da Inquisição, Abraham Sênior, e o último tabelião da Comuna Judaica de Lisboa antes da Inquisição, Yosef Caro, que depois do batismo forçado se tornou o navegador Duarte Tristão, e vários cristãos novos que vieram ao Brasil no tempo da Inquisição, como o cristão novo Mateus Lopes Franco, processado pela Inquisição em Salvador, Bahia, na visitação do Santo Ofício na Bahia em 1619. Foi enviado preso para Lisboa. Olá, Carmen, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Gostaria de dizer para você que é uma honra tê-la você aqui. Faz um tempo que eu estou aguardando essa entrevista. Fiquei muito contente quando eu enviei o convite para você e você aceitou prontamente. Então eu gostaria de agradecer imensamente, dizer que a sua história aqui no canal hoje, nós vamos motivar muito mais pessoas a estar buscando essa nacionalidade portuguesa através da via judaico-sefardita. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão em casa, que estão assistindo esse vídeo, saiba e conheça Carmen Nogueira. Boa noite ao Anderson, que está um bocadinho longe aí no Japão. É com grande alegria e satisfação que eu recebo esse convite, muito honrada. Parabéns a todos os que acompanham o canal. Eu sou Carmen Nogueira, moro em São Paulo, capital. Minha formação é jurídica, eu me formei em Direito e exerço advocacia há um bocado de tempo, é tanto tempo, que a minha vaidade impede eu falar há quanto tempo eu advogo, mas há algumas décadas. Meu filho também é advogado, atuante, está advogando agora, e eu moro em São Paulo, capital. Sou genuinamente brasileira, somos todos brasileiros, mas eu me sinto bem brasileira. Eu amo o nosso país, gosto muito de São Paulo, do Brasil inteiro. Eu sou de famílias antigas do Brasil, sou filha, neta, bisneta, trineta e por aí vai, de brasileiros. Eu sei que a sua história é muito rica na questão dos judeus sefarditas e eu sabia que trazer a sua história aqui ia ser muito importante até para o crescimento do canal, para motivar outras pessoas que também estão em busca dessa nacionalidade portuguesa através da via judaico-sefardita, assim como nós conseguimos. Mediante a isso, você poderia nos dizer quando você se interessou por genealogia? Bom, eu sempre gostei de história e a minha família foi uma família de contadores de história. Minha avó era uma pessoa que gostava de contar as histórias da família, ela era muito culta, estava sempre lendo. A minha mãe também gostava de genealogia, assim, de contar as histórias do que se conhecia. Tinha muita tradição oral o meu pai, os meus avós, os meus bisavós. Então, a família gostava de saber das histórias dos ancestrais e eu herdei esse gosto. Eu acho a minha mãe, a minha avó, elas sabiam da genealogia, falavam da genealogia até acho que a minha terceira avó, por aí. Então, eu acho que foi uma coisa natural que surgiu esse meu interesse. Meu pai também falava da origem da família dele, de umas histórias antigas, então eu fui criada nesse meio. E também sempre gostei de história e autoconhecimento. Eu sempre fui curiosa em tudo, inclusive eu sempre tive vontade de genealogia para meu autoconhecimento, de onde eu vim, quais são minhas raízes, foi isso. E você poderia nos dizer como você ficou sabendo sobre o decreto de lei que beneficia os descendentes de judeus sefarditas que sofreram na Inquisição a adquirir o direito da nacionalidade portuguesa através dessa via? Quando surgiu esse decreto, eu já tinha minha genealogia pronta, porque quando eu fiz por autoconhecimento,
interesse histórico da família, curiosidade, mas como hoje em dia nós acompanhamos tudo pela internet, então nós somos bem informados das coisas que acontecem. Então, ainda mais eu que tenho a formação jurídica, sou advogada atuante, então a gente acompanha as leis que saem. E como eu tinha esse interesse em genealogia, história judaica, eu participava e participo de grupos na internet, nas redes sociais, no Facebook. Então, quando surgiu a lei, fui informada, assim como quem já estava interessado no tema, falava sobre judeus, anuncia, uma coisa que é bem antiga comigo, isso, bem antes de sair a lei. Quando saiu a lei, foi publicada, foi muito comentado na internet e aí eu recebi essa informação logo. E eu me recordo muito bem que em 2017, quando eu fiquei sabendo sobre a lei, tanto você quanto o César já tinha até recebido o seu certificado de descendente de judeus sefarditas emitido pela comunidade israelita de Lisboa. Imagino que vocês foram um dos primeiros a ter conseguido esse certificado. Como foi o início de estar falando sobre judeus, sobre sefarditas, estar falando sobre um assunto que quase ninguém sabia? Como foi esse início? Vocês encontraram resistência? Vocês, quando postaram na internet no início, foram criados grupos, vocês enfrentaram bastante problemas nesse aspecto? A lei saiu em 2015. Nós tivemos uma facilidade porque a nossa genealogia já estava pronta. Como eu disse, eu comecei a fazer a genealogia em 2008, por curiosidade. E depois o meu filho também, eu brinco, eu falo que ele é o burocrata da família. Eu nunca vi ninguém gostar tanto de papelada de documentos como meu filho, desde criança, ele está sempre, ele gosta de arquivo, papéis, documentos. Para mim é ótimo, porque eu detesto, eu não gosto. Embora eu seja advogada, eu não tenho essa paixão por papelada como ele tem, por burocracia. Então, para nós foi mais fácil, porque a nossa genealogia já estava pronta, só faltavam certidões, logicamente. Quando eu fiz a genealogia, não tinha interesse nenhum em burocracia nem nada, era só autoconhecimento, então muitas certidões vieram depois quando nós resolvemos fazer o pedido. Mas quando saiu a lei, nós estudamos e como nós somos operadores do direito, somos advogados, nós temos uma certa facilidade, familiaridade no estudo de leis. Havia uma dúvida que era, essa lei vai se aplicar somente a quem descende de judeus e se manteve, a família se manteve no judaísmo, ou vai beneficiar também, além dos judeus, descendentes dos judeus forçados na Inquisição, ou também irá beneficiar os descendentes de cristãos novos? Porque, como se sabe, há uma diferença. Por exemplo, todos eram judeus, certo? Veio a Inquisição, veio o batismo forçado. Depois do batismo forçado, vários dos cristãos novos saíram de Portugal e voltaram ao judaísmo, retornaram, que foi o caso dos judeus que fugiram para a Holanda, Turquia, o Império Otomano. Alguns foram para o leste europeu, enfim, com descendentes nos Estados Unidos. Essas famílias que se mantiveram no judaísmo foram para países onde não havia proibição de exercer a cultura judaica e a religião judaica. E, por outro lado, houve os cristãos novos, onde é o caso do Brasil, que era a colônia portuguesa, que eles foram convertidos à força, como todos, mas eles não retornaram ao judaísmo, então ficaram cristãos. Mesmo aquelas famílias que eram judaizantes, praticavam o judaísmo em segredo, perante a sociedade eles eram cristãos, eles não retornaram ao judaísmo aberto. Então nós tínhamos essa curiosidade de saber se essa dúvida, se a lei beneficiaria não só os judeus, como os que se cristianizaram, os que continuaram como cristãos novos. E aí nós entramos, quando saiu a lei, nós corremos atrás de todas as certidões, de todos os documentos, porque não bastava só você ter uma genealogia, vamos dizer, virtual, entre aspas, você ter só os links das certidões de registros, né, dos livros
livros paroquiais que estão digitalizados na internet. Como se exigia certidões, nós corremos atrás de todas as certidões, entrando em contato com igrejas, com os cartórios de registro civil do Brasil e os mais antigos em Portugal também, e tivemos êxito. Como eu disse e digo, hoje em dia é muito fácil, você não precisa ir fisicamente até os lugares onde estão os documentos, você envia e-mail, você tem acesso a documentos digitalizados pela internet, livros paroquiais digitalizados, enfim. Mas nós conseguimos as certidões e demos entrada. E foi logo quando saiu a lei. Tanto é que, com toda a parte burocrática, morosidade, mesmo assim, os nossos certificados saíram em 2016 pela Comunidade Israelita de Lisboa, que analisou a nossa genealogia, e com todos os documentos, a árvore genealógica, todo o relatório, todas as provas, e aí a Comunidade Israelita de Lisboa nos emitiu 2 certificados, um para mim e outro para o meu filho, que nós fizemos um para mim, outro para ele, 2 pedidos. Com esse certificado declarando que nós realmente temos origem sefaradita portuguesa, aí foi dada a entrada junto ao governo português, conservatório, né? Enfim, no pedido de cidadania, porque se exige o comprovante, antes de você dar entrada no pedido, você tem que provar que é descendente. Você só prova isso através da genealogia, de certificado por uma comunidade, no nosso caso, e de tantos outros, por uma comunidade judaica reconhecida. E o melhor é a Comunidade Israelita de Lisboa, que inclusive tem pessoas muito aptas, tem um grupo de genealogistas altamente qualificados que avaliam se você realmente tem ascendência sefaradita. Então, com essa declaração da CIL, que é levada ao governo português, depois de todos os trâmites, papelada, enfim, taxas, aí saiu a nossa cidadania, a minha e do meu filho. Nós temos o passaporte português, o cartão cidadão, tudo certinho. Eu sempre falo aqui no canal que quando eu iniciei esse negócio de genealogia em busca da nacionalidade portuguesa através da via judaico-sefardita, eu não sabia nada de genealogia, não sabia nada da história da minha família. Eu sempre menciono que eu sabia apenas o nome do meu avô. Inclusive nem documentação da minha mãe a gente tinha direito. Nesse início, eu me recordo que encontrei o César em um fórum de genealogia portuguesa e ele mencionou sobre uma apostila na qual daria um norte para você buscar a nacionalidade portuguesa através da via judaico-sefardita. Então eu fiz um contato com ele e adquiri essa apostila e posso dizer que me ajudou muito. Até hoje eu ainda utilizo os links que estão lá, mesmo depois de ter a nacionalidade já portuguesa, eu ainda continuo usando aquela apostila que para mim foi muito útil. Você poderia nos dizer, dar alguma informação sobre a apostila? Qual foram as ferramentas que vocês utilizaram para desenvolver essa apostila? Se ainda está vendendo, se as pessoas ainda têm acesso a essa apostila? Poderia nos dizer como foi o desenvolvimento dessa apostila? Olha, a apostila, o mérito é do César, porque foi assim, quando eu comecei, eu não tinha orientação nenhuma de genealogia, genealogistas, inclusive, fica aqui uma dica, como realmente genealogista é um luxo que nem todos podem pagar, logicamente que quem tem condições financeiras de pagar 1.000 euros, 2.000 euros, enfim, tudo bem. Agora, não são todas as pessoas que têm recursos, mas qualquer um pode fazer a sua genealogia, que requer apenas, basicamente, boa vontade, curiosidade e persistência. Você tem que persistir, porque demora, não vai ser num mês que você vai conseguir levantar 500 anos de história da sua família, né? 300 anos. Então, você precisa ter persistência, boa vontade, como tudo na vida. Para você vencer numa profissão, num trabalho, você tem que ter persistência e força de vontade. Agora, as ferramentas vieram do nosso caso pessoal, porque com todas as dificuldades que nós enfrentamos, que é comum quando você começa por algo que é difícil, complexo, sem orientação nenhuma, o que acontece? Você erra, acerta, vai e volta, dá voltas, enfim.
E depois dessa experiência que eu tive, depois o César também me ajudou, então ele viu todos os caminhos para acertar, com base nos nossos erros e acertos. Então, uma genealogia que eu levei vários anos, eu não levaria, sei lá, foi de 2008 a 2015. Todo esse tempo que eu levei, 7 anos, 8 anos, eu levaria, hoje em dia, com a apostila do César, nós levaríamos um ano, eu acho. Então, você ganha muito tempo. Você não fica dando voltas, indo por caminhos improdutivos, então você vai direto numa estrada reta que tem o seu objetivo, sua meta é alcançada. E agora, essa questão da apostila, eu não posso entrar muito em detalhes, que é com ele, que fez, mas ele fez com base na nossa experiência. No nosso caso pessoal, com tudo que nós pesquisamos, ele foi vendo os melhores caminhos, os links, as fontes de pesquisa. E uma coisa que eu quero realçar aqui, que eu sempre falo nos grupos de internet, hoje em dia começou um modismo das pessoas acreditarem que genealogia é só entrar em sites populares, copia e cola. Não é assim. Genealogia tem um ditado que diz: genealogia sem provas é mitologia. A genealogia é um estudo feito com base em provas, em documentos, na sua certidão de nascimento, nas certidões dos seus pais de nascimento, casamento, dos seus avós, certidões de nascimento, casamento, óbito. É como uma árvore, é uma escada, você vai subindo degrau a degrau. Aí você entra num site, num desses sites populares, e a turma fica um copia e cola o outro, só que eles colocam, na maioria, 90%, coloca sem fonte nenhuma. Dona Maria da Silva é filha do senhor Antônio da Silva, mas como é que sabe? Eu vi na internet, eu copiei e colei. E assim vai replicando. Só que, na verdade, a Dona Maria da Silva, ela não é filha do seu Antônio da Silva. A Dona Maria da Silva é filha do Joaquim Antônio Oliveira da Silva. Um exemplo, é outra pessoa. Mas por quê? Você tem um documento, que não é o Antônio, é o Joaquim. Mas na internet, você vai lá, todo mundo colocou Antônio, porque um copiou do outro, mas está uma informação errada porque não foi feita com base em nenhum documento. Ninguém foi olhar uma certidão de nascimento, de casamento ou de óbito para saber quem era o pai da Dona Maria da Silva. Então, alguém inventou que era o Antônio da Silva, e os outros copiam e colam. Então, fica uma verdade, fica uma informação falsa. E aí, com base nisso, as pessoas estão fazendo genealogias totalmente erradas, ou pelo menos, se não são totalmente erradas, com uma parte errada. E você não pode ter uma parte errada, até porque você tem que se basear no que nós chamamos de fontes primárias, que são os documentos, porque acontece o seguinte: existem muitas pessoas homônimas com o mesmo nome. Então, como é que você vai saber? Por exemplo, na nossa genealogia, houve um caso assim pitoresco, terrível, que, por exemplo, nos Açores é comum as pessoas repetirem os mesmos nomes, e há várias pessoas com os mesmos nomes. Aí chegou um momento em que havia 2 casais com os mesmos nomes, a noiva e o noivo. Olha a situação. 2 casais na mesma cidade, no mesmo lugar, casaram na mesma época. E você sabe que você descende de um desses casais. E aí, como é que fica? Qual dos 2 casais? Se você pega o casal errado, você vai parar em outra família que não tem nada a ver com a sua. Então, o que acontece? O César, com a genialidade que ele tem, a sua mãe, eu posso falar, ele é um gênio, descobre coisas incríveis. Até um antepassado nosso que foi entregue bebê para um padre, ninguém sabia, era uma lenda na família, ele acabou descobrindo a origem desse bebê. Ele até isso ele conseguiu, que ninguém sabia na família por gerar. Tinha só uma lenda do nome, é o filho do fulano, um português e tal, mas ninguém sabia nada. O Sérgio descobriu todos os documentos desse português que foi entregue bebê para o padre. Aí é uma outra longa história. Bom, enfim, você só pode fazer uma genealogia séria, correta, com base em documentos e informações verídicas. Você pode usar esses sites como um princípio de uma pesquisa, mas não ficar copiando e colando como as pessoas fazem. E
Inclusive, eu tive chateação por causa disso, de colocar a genealogia certa num desses sites, e os curiosos começaram a inventarem coisas, colocando, deturpando e reclamar com os curadores, falando, olha, nós temos todas as provas, as certidões, e eles não deram ouvido, então ficou prevalecendo os curiosos. Então, cada hora eles mexem na genealogia desses sites, incluindo, retirando pessoas que não têm nada a ver, fazendo puxadinhos, né? Então, se você quer ter uma genealogia séria, seja para obter a cidadania, ou seja por gosto pessoal, vá atrás de provas. Não fique nesse negócio de copia e cola de sites populares de internet, que você vai fazer uma genealogia que não é séria, com erros. E como foi mencionado, essa apostila me ajudou muito, o César está de parabéns. Aproveitando o gancho dessa entrevista, eu gostaria de dizer para você, César, quero você aqui, hein? Sinta-se convidado a partir de agora, que você possa também vir aqui contar a sua história, a exemplo da sua mãe, para que possa motivar outras pessoas. E pessoal, não tem problema, não fique com medo, que eu vou deixar os contatos aí do César e da Carmen na descrição, para que vocês possam adquirir essa apostila também, assim como eu adquiri lá no início, e me ajudou muito, com certeza vai ajudar vocês também. No início das minhas pesquisas, eu posso dizer que eu tive muita facilidade em conseguir documentos dentro da minha própria família. Às vezes minha tia me dava uma certidão, a outra tia me dava outra certidão, outra tia me dava uma informação, enfim. Eu ouço pessoas todos os dias me falando, Anderson, eu não tenho facilidade para encontrar documento. A certidão de óbito, por exemplo, do meu avô tá com a minha tia lá, ela não fornece, não passa informações, uma situação muito difícil. Vendo esse relato de pessoas todos os dias, eu pergunto para você, vocês tiveram dificuldades para ter essa documentação dentro da sua família que de certa forma pertencia a outras pessoas? Sim, sim. É lamentável isso, mas é aquela velha história, né? Toda família costuma ter um espírito de porco, alguém que não quer ajudar, né? Querem levar vantagem, são todos simpáticos, mas na hora de ajudar, não são todas as famílias que têm essa generosidade, esse altruísmo. Eu encontrei esse problema na família, quando eu fui fazer a genealogia, na família do meu pai. Uma prima minha, duas primas, fizeram a genealogia da família do meu pai, dos Nogueira. Enfim, é uma coisa que eu escutava desde adolescente. Ah, a prima tal é uma senhora, inclusive já faleceu, já estava idosa, ela fez a genealogia e tal. Eu falei, nossa, bacana, né? Eu sempre achei bacana. Eu falei, bom, aí nós pedimos, olha, já que vocês têm a genealogia dos Nogueira, nós gostaríamos de conhecer, né? Aí uma prima minha, que é mais nova, que ela fez junto com a idosa, né? Ela ficou enrolando e não quis nos dar essa genealogia, nada, não quis ajudar em nada. Agora, teve uma coisa que ajudou, que numa festa da família, a prima idosa, que era a prima do meu pai, uma prima distante, mas era prima, ela falou assim que ela tinha um livro que contava a história da família, de outras famílias lá da cidade do interior, de onde eles eram, e ela falou assim, vou te dar esse livro. Sabe, é uma edição que as famílias se uniram. Aliás, eu acho que seria bom se todas as famílias fizessem isso, né? Famílias da cidade de interior que se unem, né? Uniram as pessoas mais antigas das famílias principais da cidade. No caso da cidade dele é cidade de Colina, no interior de São Paulo, região de Barretos, Colina, Jaborandi, e reuniram as principais famílias lá conhecidas, mais antigas, e fizeram um livro, cada um contando a história da sua família, o que sabia. E ela me deu esse livro, e tem umas fotografias da família do meu pai, né? Mas o curioso, eu agradeci, porque, como diz a sabedoria judaica, tudo é para o bem. Depois nós agradecemos por essa prima não ter nos boicotado, entre aspas, não ter colaborado conosco, porque a genealogia, aí entra um aspecto engraçado, porque a genealogia que ela fez estava errada. Tinha erros. No livro, que foi útil até certo ponto, que a minha prima idosa deu, mas continha erros, e nós consertamos a genealogia do meu pai, com base nos documentos e tudo, e nós demos muita risada. Falamos, puxa vida, ela teria oportunidade, se ela tivesse sido gentil conosco, colaborativa, ela teria acesso a uma genealogia correta,
que ela errou, elas erraram, as duas erraram na genealogia, e o mais engraçado, ela teria direito também à cidadania portuguesa, que é uma coisa que a maioria das pessoas quer. Então, ela perdeu duas coisas, ela perdeu a genealogia correta e perdeu o direito à cidadania portuguesa. Ser mesquinho não dá sorte. Tem muitas pessoas que me dizem, Anderson, eu não tô conseguindo facilidade lá no cartório tal, tô enfrentando uma resistência lá da igreja tal, o arquivo público lá, as pessoas não respondem e-mails. Eu posso dizer para vocês que eu tive uma certa facilidade com os órgãos que detêm os direitos aí dos documentos históricos. Eu não tive muitos problemas, consegui até com uma certa facilidade alguns documentos. Um caso ou outro que foi que a gente enfrentou uma pequena resistência, mas não da forma que as pessoas, né, falam pra gente todos os dias. E vocês, durante o seu processo de pesquisa, de desenvolver a sua genealogia, vocês tiveram também resistência? Teve problemas com os órgãos que detêm os direitos dos registros que vocês utilizaram na genealogia de vocês e consequentemente enviou para CIL e depois conseguiu a nacionalidade portuguesa através da via judaico-sefardita? O fator sorte é inegável, que algumas pessoas, genealogia também entra nisso, né? Como foi o César que cuidou disso, ele entrou em contatos, a maior parte por e-mail, e o que dava para ter acesso, por exemplo, a certidões de registro civil em São Paulo, que nós moramos em São Paulo, capital, o que precisou nós tiramos aqui. Mas, por exemplo, minha mãe nasceu no Rio de Janeiro, porque minha avó era carioca, então, quando ela ia dar à luz, ela ia para a casa da mãe dela, que era um costume antigo, né? Tinha parteira, aquilo. Então, minha mãe nasceu no Rio de Janeiro, morou em São Paulo, mas sempre morou em São Paulo, mas nasceu no Rio de Janeiro. Então, nós precisamos entrar em contato com o registro civil do Rio de Janeiro. Conforme ia avançando mais para cima, né? Como eu tenho direito a cidadania, tanto pelo meu lado paterno quanto materno, né? Minha família, dá para escolher qual cristão novo eu quero, são muitos, mas enfim, a maioria dos meus ancestrais eram cristãos novos, mas eu optei para o lado materno, então a genealogia que eu fiz, aí eu vou abrir um parênteses, como eu estudo judaísmo, eu tenho afinidade com o judaísmo, que aliás, essa afinidade veio quando eu comecei a genealogia, eu também comecei a estudar judaísmo por curiosidade. Aí eu descobri que os costumes da família eram de cristãos novos, um monte de coisa. Mas, enfim, voltando ao assunto, essa questão das certidões depende do lugar que você, por exemplo, nós, como a minha família é de vários estados, então nós precisamos de certidões de registro civil, não só de São Paulo, Rio de Janeiro. Eu foquei voltando ao lado judaico, eu me interessei mais pelo lado materno da minha família, né? Até porque, pela tradição judaica, se considera mais a herança materna, e é onde justamente eu tenho mais herança cristã nova. O maior número de cristãos novos é no meu lado materno, embora meu lado paterno também tenha. Mas, enfim, aí eu foquei no lado materno. Então, nós fomos atrás de certidões em São Paulo, dos registros civis, também no Rio de Janeiro. E aí, conforme você vai subindo por que é uma árvore, né? Porque tem uns galhos, você vai subindo, é como uma escada. Quanto mais antigo fica, chega no momento que dos registros civis, você tem que ir para os registros paroquiais, porque, como se sabe, no Brasil, antigamente, até o século XIX, até 1888, os registros, não havia separação entre igreja e Estado. Se você, como cidadão, precisasse de um documento, você era obrigado a se batizar, a se casar e ser enterrado segundo os ritos católicos, era tudo nas igrejas. Então, os registros civis começaram com a República, com a separação de igreja e Estado, que foi Dom Pedro II que fez isso e comprou uma briga enorme com a Igreja Católica, que tinha um monopólio, né? Enfim, a igreja funcionava como cartório, né? Do século XIX para trás. Então, para você ser cidadão, você era obrigado a ser católico, senão você não ia ter não ia ter registro de nascimento, casamento, nem óbito. Era como hoje em dia, você não ter RG, nem CPF, nem nada. Para você
fazer a genealogia, você tem que começar pelos registros civis. Agora, conforme você vai indo para os seus bisavós, terceiros avós, enfim, chega uma hora que você vai chegar no século XIX, quando não tem mais registro civil. Aí, só registros paroquiais. Os registros paroquiais, os civis são nos cartórios, quando você tem um filho, você vai e registra, né? No cartório. Quando você casa, você é registrado, você tem a certidão de casamento. Quando falece alguém, certidão de óbito, é tudo no cartório de registro civil. Mas, no século XIX, quando não haviam os cartórios, então as igrejas funcionavam como cartórios. Elas tinham os livros, como tem até hoje, tem os livros de registros paroquiais, onde eram registrados os nascimentos, casamentos e óbitos. Hoje em dia, com a internet, ficou muito fácil, porque grande parte, a maioria dos registros, já foram digitalizados pelo trabalho dos Mormons. Embora seja outra religião cristã, né, os Mormons são cristãos, mas é outra religião, eles não são católicos. O que eles fizeram? Eles foram nas igrejas e digitalizaram os livros da Igreja Católica e colocaram no site deles, que é o Family Search. Os membros do seu canal devem conhecer o Family Search, né? Family Search, que é o site dos Mormons de registros civis. Então, lá tem os livros de registros paroquiais. Nem todas as cidades têm os registros digitalizados, porque é um trabalho que eles fazem voluntário, os Mormons, de digitalizarem os livros, só assim, olha, agora nós digitalizamos o livro de Itapipoca, no Ceará. Então, você vai lá, você sabe se você tem alguém da família de Itapipoca no Ceará, você vai no site do Family Search e descobre lá o livro, vê se tem alguém lá, algum registro da sua família. Bom, então, aí esses livros de registros paroquiais, existe um problema, que nem todos foram bem conservados, né? E alguns se perderam, e por isso aí entra o fator sorte. Se a sua família teve a sorte dos livros estarem inteiros ou se perderam, foram deteriorados. Por exemplo, tem um caso na família do meu pai que eu não consegui avançar porque houve um incêndio na igreja no século XIX. Então, por sorte, foi um cidadão da cidade, eu vou falar o nome da cidade, Resende, Rio de Janeiro. Então, para nós que gostamos de genealogia, é trágico. Você não tem como. Então, só não foi totalmente perdida a genealogia das famílias da cidade de Resende, os registros paroquiais, porque um genealogista, ele publicou um livro com os principais registros. Agora, quem não está no livro dele não tem todos os registros. Quem não está nesse livro, nessa obra dele, de genealogia de Resende, pode esquecer, porque pegou fogo a igreja. Infelizmente, por exemplo, Portugal, na época do grande terremoto, muitos livros se perderam. Então, depende. Se o livro da sua família estava naquela igreja que teve um incêndio ou teve um terremoto, alguma coisa assim, infelizmente é o tipo da coisa que acontece. Por exemplo, o lado judaico da minha família tem um lado judaico que era de uma das igrejas que desabou no grande terremoto. Então, nós não conseguimos a ligação da família do Mateus Lopes Franco, de onde eles vieram. Por pesquisa que eu fiz, eu deduzi que eles eram de Andaluzia para Portugal, mas eu não tenho essa prova. Eu tenho apenas indícios de que... Mas por quê? Eu não consigo essa prova, porque a igreja desabou no terremoto de Lisboa, em 1755, que foi uma catástrofe, uma das grandes catástrofes da história ocidental, né? Então, o que você faz? Você tem, vamos supor, você descobriu lá o registro no Family Search, aí o que você faz? Você entra em contato com a igreja, com o padre. Aí entra o aspecto pessoal da organização da igreja e da boa vontade do padre. Então, nós temos que ser realistas. Você tem que ser uma pessoa diplomata, educada e simpática. Você tem que ter um bom relacionamento com o padre para pedir, olha, o senhor pode me enviar uma certidão? Você tem que dar as informações ao padre. Eu sei que está no livro tal época, porque o padre não vai olhar todos os livros, porque a sua família está lá como
milhares de famílias, ele tem mais o que fazer, né? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai te pedir informações, como no cartório. Você vai no cartório, eu quero uma segunda via da minha certidão de nascimento. Você vai ter que dar informações, porque ele não vai dizer, eu nasci tal dia. Tá, legal, bacana, e daí? Você tem que dizer o livro onde está, né? Com os registros paroquiais é a mesma coisa, né? Então o padre vai dizer, olha, tudo bem, mas eu, como advogada, eu tenho o costume de não criticar sem ouvir os dois lados. Então eu acho que muitas pessoas também criticam os padres, as igrejas, porque também não fazem a coisa certa. Então você chega lá e fala, olha, padre, eu quero o registro do meu antepassado José da Silva. Eu sei que ele casou nessa igreja no século XIX. Aí o padre vai dizer, olha, dá licença. Não tem como olhar todos os livros de 1800 a 1900 para descobrir o livro onde está o senhor José da Silva. Você tem que me dizer a data, de preferência o livro, aí eu vou ler, vou ver qual é o livro, entendeu? Aí a pessoa chega e fala, mas aquela igreja tem má vontade, aquele padre não quer colaborar, mas espera, primeiro você tem que colaborar com o padre, para depois o padre colaborar com você, né? Então, agora, lógico que há também igrejas mais bem organizadas, igrejas que não tem uma parte administrativa muito boa. E também eles cobram um valor, porque é justo, todo o trabalho tem que ser remunerado, nem relógio trabalha de graça, porque você tem que comprar pilha para o relógio. Então, o que acontece? O padre vai exigir, vai cobrar uma taxa, as igrejas cobram uma taxa que varia de igreja para igreja. Há lugares onde a taxa tem um valor menor e há outras que o valor é mais alto, depende também do padre. Mas como você depende do padre, então sinto muito, você achou caro, junte o dinheiro. Não adianta você ficar brigando com um padre, você pode até pedir um desconto, não sei, mas você discutir com uma pessoa que você depende é improdutivo, não vai dar um resultado bom, lógico. Assim como você vai numa repartição pública, você vai brigar com um funcionário público, ele não vai te atender bem, você vai chegar lá para brigar ou para resolver, né? Então, você vai ter que ter um bom dinheiro, porque cada certidão vai ter um custo, seja ela no registro civil, seja no da igreja, certidão antiga. Você vai ter um custo até porque o padre vai, o religioso, sendo da igreja, ele vai ter não só o custo da pesquisa dele ou de alguém, muitas vezes eles colocam um funcionário para isso, geralmente é um funcionário que é pago, tem salário, e também tem a despesa de correio, tem a taxa postal, enfim. Então, você tem que pagar por esse serviço que eles fazem e também pelo custo que ele vai ter para te enviar por carta, certidão, geralmente é por SEDEX, enfim, relatando, relato, nessa certidão, São José da Silva casou com a dona Maria de Oliveira, nessa igreja, tal dia, Pronto, é assim que é feito, resumindo, mas como tudo na vida, existem padres também, assim como há pessoas que não pedem de uma forma adequada, também há padres e pessoas que pedem. Então, também há religiosos que são mais simpáticos, mais gentis, e há outros que são mais complicados. Isso, agora, como dizia um promotor aqui em São Paulo, um promotor público, brigar não vai resolver. O objetivo, o foco dessa nossa entrevista aqui é tratar sobre os judeus sefarditas, no qual a história foi muito dolorosa, muitas pessoas já conhecem, outras estão conhecendo agora. Tratar também sobre a aquisição da nacionalidade portuguesa, dar dicas sobre o processo da CIL, enfim, falar sobre a lei, uma série de coisas que envolve esse título sefarditas. Dentro desse tema, você tem alguma obra que você já publicou? Tenho algumas. Bom, eu gosto de escrever, né? Eu sempre gostei de escrever. E o que eu notei também foi uma carência no sentido de obras sobre os descendentes. Eu senti não só um vácuo, um vazio, porque o que você vê são grandes escritores, como a doutora professora
Anita Novinsky, de abençoada memória, e outros grandes genealogistas e historiadores, genealogistas não, historiadores, desculpe, falei a palavra errada. Você vê mais obras de historiadores contando a história dos cristãos novos, dos judeus. Isso tem, felizmente, tem vasto material, tem material de excelente qualidade, que eu tenho uma biblioteca dessas obras da Novinsky, de outros autores festejados e excelentes, sobre judaísmo, sobre cristãos novos, enfim. Mas eu pensei, fica uma coisa assim, você lê os livros, você fala, legal, bacana, que interessante, mas o que aconteceu depois deles? O que aconteceu? Os descendentes deles, a história e as histórias das famílias. Aí tem um vácuo. O que aconteceu com essa gente? Então, tipo, né, evaporaram, viraram fumaça? Não, as famílias continuaram. E aí eu pensei, bom, já que eu fiz toda essa pesquisa, tenho uma vasta e rica história familiar, tanto pelo lado materno como paterno, séculos de histórias, eu senti que havia essa necessidade da história dos cristãos novos ser contada sob a ótica do descendente, das famílias. Como é que foi a história das famílias? Não, como eu falei, não como historiador falando da história dos cristãos novos, mas e as famílias? Vamos ouvir o outro lado, né? Como é que ficou a história das famílias, os descendentes? Então eu resolvi contar em livros, narrar a história das minhas pesquisas, enfim, da minha família. Eu publiquei alguns livros, eu vou mencionar alguns, tem outros que estão em fase de produção e tem outro que está em fase de revisão. Atualmente eu tenho a primeira obra inédita, portanto, sobre a origem judaica da família Bicudo, uma tradicional família paulistana que possui ramos em outras cidades, Minas Gerais, até no Paraná. Eu já soube de pessoas de vários estados que são descendentes, porque é lógico que é uma família que veio para São Paulo há muito tempo, em séculos, de gerações, tem muitos descendentes que se espalharam pelo Brasil. E a obra Genealogia Paulistana, que é a obra mais tradicional de genealogia das famílias de São Paulo, foi escrita por um cristão devoto, como a maioria das obras de genealogia, feita por cristãos. Ele retrata todos os pioneiros da cidade de São Paulo, as famílias, como cristãs. Não se fala em cristãos novos. E a família Bicudo, como várias outras famílias, como você bem sabe, tem ascendência cristã nova, mas essa ascendência é omitida, escondida. Você tem a dificuldade que existe na genealogia dos cristãos novos é que eles escondiam a origem. E os genealogistas antigos eram todos cristãos, então eles, não só os cristãos novos, faziam questão de, com medo da Inquisição, que atuava inclusive em São Paulo, vieram emissários para cá, houve até casos de paulistas, alguns paulistas, por exemplo, teve um mesquita que foi queimado na fogueira da Inquisição. Então, as famílias escondiam, e a genealogia paulistana fala que os Bicudo eram fidalgos, cristãos, assim como outros paulistas. Mas eu pesquisei, me deu muito trabalho, eu consegui fontes raríssimas, livros esgotados desde o século passado que não se encontra, não existe mais. Eu tive a sorte, como nós somos um fator sorte, de conseguir esses livros, inclusive importei, e me deu muita dor de cabeça, foi a genealogia cristã nova mais difícil que eu fiz foi a dos Bicudo, porque eles esconderam com muita arte. Foram muito artistas em esconder a origem judaica, me deu muito trabalho, mas eu, como advogada militante, eu gosto de ir atrás de provas. Aqui em casa nós temos esse lado jurídico que nos ajuda na genealogia, que advogado vive em busca de provas, nós trabalhamos com provas, né? Então, eu fui atrás de provas, eu descobri. Aí eu escrevi um livro
sobre a origem judaica da família Bicudo, um segredo oculto às 7 chaves, um segredo, né, secular, né? A origem judaica da família Bicudo está à venda na editora Clube de Autores, o site é www.clubedeautores.com.br. Pode procurar lá sobre a família Bicudo, origem judaica da família Bicudo, autora Carmen Nogueira. Minha obra mais recente é uma obra, eu posso dizer, sem falsa modéstia, que é revolucionária, porque na minha genealogia matrilinear, minha ancestral materna mais antiga foi dar nos Açores. E como eu descobri que todos os costumes da minha família, eram judaicos, então eu quis saber dessa minha origem, até porque como eu sou apaixonada pela cultura judaica, ela dá muito valor à ascendência materna. Eu tinha essa curiosidade para ver onde que ia dar a minha ancestral materna mais antiga, matrilinear. Foi dar nos Açores. E eu tive uma grande frustração, uma alegria e uma frustração. A minha alegria foi que eu consegui avançar até o século XVII, encontrei certidões, obtive certidões, onde consta que a minha ancestral e mais algumas mulheres da família foram enterradas no costume judaico, com mortalha branca. Por quê? Na religião judaica, as pessoas são enterradas com a mortalha branca. Inclusive, é um costume que algumas pessoas dizem que, alguns anuncios do Nordeste dizem que mantém esse costume até hoje. Mas, enfim. E aí eu pesquisei, pensei, bom, será que é um costume açoriano? Não. Eu pesquisei centenas de registros de óbitos e todos, mesmo os pobres, porque algumas pessoas falaram assim, vai ver que elas eram pobres, porque lá nos Açores a maioria do povo era pobre mesmo. Mas vai ver que mortalha é porque eles não tinham dinheiro, era coisa de pobre. Não, não era, porque eu pesquisei nos livros centenas, eu olhei todos os registros de óbito, a minha família é uma das exceções. Tipo, eu encontrei menos de 10 registros de óbito com mortalha branca, e desses 10, eu encontrei mais ou menos 10, na minha família tem metade. Então eu pensei, bom, isso é um indício. Mas, infelizmente, os livros mais antigos, anteriores, que poderiam ligar a minha origem cristã nova em Portugal continental, Espanha, algum lugar assim, se perderam os livros mais antigos. Existem lugares dos Açores onde é possível, mas no caso da minha ancestral, os livros mais antigos, está provado que não tem. Então, consegui só até o século XVII. Aí eu fiz o teste de mtDNA, fiz 2 testes de DNA, porque eu acredito que muitos dos membros do seu canal, inscritos, tenham feito ou tenham vontade de fazer teste de DNA. Aqui eu abro um parênteses e digo o seguinte: primeiro faça a genealogia, que é o mais importante. O teste de DNA é um complemento. Depois que você terminou a genealogia, eu acho importante para complementar. O nome desse trabalho se chama genealogia genética. É o trabalho mais completo que você pode fazer na sua genealogia. Você ter a genealogia completa por provas, aí o que você não consegue, que um livro se perdeu, que é comum, é normal. Você tem algum ramo que você não consegue avançar, enfim. Aí o teste de DNA é útil, pelos primos, pelas regiões que você descobre. Aí eu tinha o segredo da Maria Alvernaz. Qual era a origem da Maria Alvernaz? Eu não sabia eu não tinha o nome dos pais dela que eu pudesse ligar em alguma origem judaica, tal. Aí não era questão de cidadania, porque realmente eu já tinha cidadania, a minha questão era curiosidade pessoal mesmo. E aí eu tive uma grande surpresa, eu fiquei perplexa com o resultado do teste que eu fiz do DNA materno, mtDNA, que é só da linhagem materna que dá na origem da Maria Alvernaz. E aí eu fiquei surpresa, porque eu achava que a origem dela seria ou espanhola, ou norte da África, enfim, uma origem tradicionalmente anunciem, que a gente conhece dos judeus portugueses, né? E para minha curiosidade não, minha perplexidade, meu espanto saiu lá, que a origem dela era o norte da Europa.
Como é é a empresa mais tradicional de genealogia que eu fiz, que é a Family Tree DNA, a empresa norte-americana, foi feita nos Estados Unidos, eu pensei, não, mas será que a empresa errou? Como? Açores vai dar no norte da Europa? O que, que tem a ver uma coisa? Deve estar errado. Mas eu vi que realmente, eu tinha uns primos de DNA que realmente são meus primos também, eram Vernaz, de outras famílias açorianas tradicionais. Bom, aí pesquisando, eu sou realmente neurótica, eu puxei esse lado judaico, que judeu é neurótico por pesquisa. Você vê judeu, por isso que tem tanto cientista judeu, a gente está sempre pesquisando as coisas. Aí eu pensei, eu vou pesquisar isso a fundo. Aí eu olhei, quando você faz o teste de DNA, sai a região de onde veio a sua ancestral e os primos, que é a parte que eu acho mais interessante. E dos meus 40 primos de DNA, pelo lado materno açoriano, eu fiquei impressionada. 35 de 40. 35 são de famílias de ascendência judaica da Europa Ocidental, alguns do leste europeu, né? Enfim. E 5 de famílias açorianas. Aí pesquisei a história, eu fui pesquisar a história dos judeus nos Açores, porque até então eu conhecia as obras dos historiadores e genealogistas portugueses, que assim, eu digo que é semelhante aos historiadores e genealogistas brasileiros antigos, que eles se preocupavam com fidalgos, né? Então todo mundo era fidalgo, ou então eles diziam que era fidalgo porque era chique dizer que era fidalgo, né? Cristão fidalgo. Mas, assim como na genealogia paulistana e outras obras de genealogia tradicionais, antigas, todos eram cristãos. E eu vi que tinha alguma coisa errada, que não estava batendo pela minha genealogia e pelo meu teste de DNA. E eu fui pesquisar em várias fontes possíveis, imagináveis, tudo que fontes não só tradicionais portuguesas, porque a genealogia portuguesa dos Açores é equivocada. Desculpe falar, não é simpático falar isso, mas eu não tenho muitos elogios a esse aspecto, porque eles fizeram uma genealogia baseada só em cristãos fidalgos, e realmente teve os cristãos com alguma origem fidalga que foram lá para os Açores. Porém, aí tem um porém, teve muita influência judaica açoriana nos Açores, tanto de judeus sefaraditas, como se sabe, como, pasme, judeus askenazim, que são judeus da Europa Ocidental e leste europeu. E nunca ninguém tinha falado isso, que os açorianos tinham sido povoados por judeus da Europa Ocidental. Isso daí, e eu cheguei a essa conclusão com base não em achismo, com base em provas. Eu pesquisei todos os documentos possíveis da época e também em bancos de dados judaicos, porque se eu estou fazendo uma história com base em cristãos novos e em judeus, eu devo seguir sob uma ótica não cristã, sob uma ótica judaica. Por isso que a professora Anita Novinsky revolucionou a nossa história, porque é uma judia falando, estudando, pesquisando sobre judeus, porque com o devido respeito de grandes historiadores cristãos, eles eu não vou dizer que é não só falta de interesse, mas também falta o conhecimento. Você tem que ter um conhecimento da história judaica, dos bancos de dados judaicos. Aí, por conta disso, eu publiquei um livro, A Colonização Judaica nos Açores, que é uma obra inédita que revela que os judeus foram pioneiros nos Açores, que isso é omitido da história tradicional portuguesa e que grande parte das pessoas que têm ascendência açoriana tem ascendência judaica, não só sefaradita, mas dependendo da região dos Açores, tem ascendência de judeus da Europa Ocidental. Então, tem parentescos com pessoas da Alemanha, da Bélgica, da França, da Holanda, de onde vem a maioria dos meus primos de DNA materno, ligam nessas famílias de origem judaica da Europa Ocidental. Então, pasmem, se você descende de açorianos antigos, o pessoal que estava lá antigo, famílias antigas, é bem provável que você tenha
ascendência judaica askenazi, da Europa Ocidental, não só sefaradita. E eu coloco no meu livro também as pesquisas de DNA que provam que os Açores, o segundo grupo, depois dos portugueses, foi provado por testes de DNA feitos por pesquisadores portugueses, que o segundo grupo, em maior número, nos Açores, é o grupo judaico, de ascendência judaica. Então, foi uma presença maciça, relevante. E eu acho essa história, pela relevância e por ser inédito dizer que os Açores foram povoados por judeus da Europa Ocidental, várias famílias, não foram um, dois nem três, foram milhares de famílias da Europa Ocidental com ascendência judaica. Merece ser divulgada. Então, se você tem interesse, também no Clube de Autores, www.clubedeautores.com.br, tem a colonização judaica nos Açores, né? O meu nome, Carmen Nogueira, vocês terão altas revelações. E também tem o Rabino Oculto, a saga de uma família de origem judaica, que eu estou reeditando, que conta a história da minha família, de forma resumida. E também vou editar um livro com genealogias cristãs novas de celebridades brasileiras, assim, pessoas bem conhecidas. Por exemplo, alguém falou que o Tarcísio Meira era descendente de cristão novo, era no sim? Não, né? Então, nós temos grandes nomes aqui do Brasil, desde o Dr. Ivo Pitangui, o maior cirurgião plástico de todos os tempos, era no sim. Tom Jobim, Vinícius de Moraes eram no sim. Chico Buarque de Holanda é no sim, esse já é mais conhecido. Mas grandes personalidades, a maioria dos presidentes da República, escritores, artistas brasileiros têm ascendência no sim. Então, convido os membros do grupo a conhecerem minhas obras no Clube de Autores, né, a autora Carmen Nogueira, que eu me dedico a escrever sobre essa nossa história riquíssima, que é tão pouco divulgada, e eu sempre incentivo as pessoas a publicarem livros contando a história dos anos 100, né, das famílias dos anos 100. Eu presumo que você tenha mais que um judeu sefardita ou cristão novo na sua árvore. Se sim, quantos? Quais? E qual foi o judeu sefardita ou cristão novo que você aplicou o processo na CIL, na comunidade israelita de Lisboa? São muitos, e é curioso que de vez em quando eu ainda descubro mais algum. Eu falo, nossa, esse aqui também, porque é uma história que está sendo revelada, ainda tem muito a descobrir. Para se ter uma ideia, todo mundo fala do Nordeste, mas vamos lá, não foi só no Nordeste. O Brasil inteiro foi povoado por Anusim. Na região Sudeste também houve muitos, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, até na região Sul também. Então, o Brasil inteiro foi povoado por Anusim. A professora Anita Novinsky, ela declarou com todo o conhecimento dela que na época do Brasil colonial, na época da Inquisição, de cada 4 portugueses que vieram ao Brasil, 3 eram cristãos novos. É muita coisa, né? Então, eu tenho muitos, assim, aí se eu for falar de todos, ainda tem os que eu vou descobrir, porque muitos a gente não sabe ainda, estão sendo descobertos. A cada dia, historiadores, genealogistas descobrem mais cristãos novos. Mas, enfim, eu posso dizer o seguinte, vou separar por estados, né? Basicamente. Eu tenho, do lado baiano, eu tenho Mateus Lopes Franco, que deu origem a uma família tradicional baiana e outras famílias tradicionais. Eu vou falar uma família conhecida, muito conhecida na Bahia, que são os Carneiro da Rocha, de médicos, advogados, juristas, enfim, uma família antiga, tradicional. Então, tem o lado da Bahia, da minha avó, Carneiro da Rocha. E, aliás, foi até curioso, uma vez eu conheci um israelense, e ele falou assim, nossa, mas Carneiro da Rocha é judaico. Eu falei, mas como? Por quê? Aí ele falou assim, não, porque lá em Israel tem muita gente com sobrenome Carneiro e Rocha, porque no Monte Sinai os carneiros sobem nas rochas, tem muito carneiro subindo nas rochas. E ele me enviou até um vídeo mostrando os carneiros subindo
na rocha, né? É curioso isso. Mas, enfim, eu tenho o Carneiro da Rocha, da Bahia, Ximenes, que é popularmente chamado Ximenes de Aragão. O de Aragão é porque eles eram de Aragão na Espanha, o correto é só Ximenes, mas as pessoas popularizaram como Ximenes de Aragão. Do Ximenes de Aragão, um ramo ficou na Bahia, outro ramo foi para o Ceará. Sobral, a cidade de Sobral, como é conhecida, tem muitos Ximenes, né? No caso, o meu Ximenes de Aragão vem da Bahia. É que são muitos. Olha, é difícil separar, teria que ir por bloco. Eu tenho na Bahia várias famílias, mas basicamente o cristão novo mais famoso era o Mateus Lopes Franco, que está nos livros, família Carneiro da Rocha. Depois, eu tenho em São Paulo, eu tenho as famílias tradicionais paulistanas, os chamados quatrocentões, que a maioria, quase praticamente toda a família antiga brasileira, seja do Nordeste, do Sudeste ou do Sul, tem cristão novo. Então, eu tenho dos paulistas, eu tenho os bicudo, eu tenho o Sebastião de Freitas, que você também ele me falou que também descende, é meu primo. Eu tenho, olha, são tantos. Eu tenho o Francisco Vaz Coelho, que é pouco divulgado também. O Francisco Vaz Coelho, inclusive, teve problema com a Inquisição, morava em São Paulo. São muitos. Eu vou resumir nesses mais conhecidos. Tem no Sul. Eu sou descendente de um patriarca que é pouco divulgado também, que era de ascendência cristã nova, o Ornelas, que povoou lá, foi patriarca na cidade de Viamão, Rio Grande do Sul. Assim como eu brinco, eu falo que metade de São Paulo descende de Bicudo, metade do Rio Grande do Sul descende do Ornelas, de Abreu, que era cristão novo, com origem na Ilha da Madeira, enfim, pelo lado da Ilha da Madeira, do Ornelas, vai dar numa família, os Calaça, que teve muitos perseguidos. Olha, os Calaças tiveram cerca de 16 processados pela Inquisição, isso só numa família. Os Bicudo não tiveram processados pela Inquisição, até porque foi mais difícil também por isso, porque os Bicudo, eles se assimilaram e não eram, assim, não transpareciam nada judaizante. As famílias foram mais perseguidas, foram aquelas com fama de judaizantes, que foram mais as do Nordeste, né, que eram mais judaizantes. Mas São Paulo, eu tenho muitos. Aí eu escolhi o Mateus Lopes Franco, da Bahia, por dois motivos. Primeiro, que era mais barato, tinha menos certidões, dava menos volta, porque você tem uns que dão mais voltas, sai mais caro. Então, e também como uma homenagem, eu achei justo, nós achamos justo homenageá-lo, porque ele sofreu muito com a Inquisição, ele foi preso, os pais, a família toda foi muito perseguida, e ele morreu querendo voltar para Lisboa. Eu soube disso e eu fiquei chateada, porque ele ficou, embora ele tenha prosperado no Brasil, se tornado um homem rico, ele tinha uma grande frustração de ter sido expulso de Portugal por ser judeu. Então, o fato de nós conseguirmos a cidadania por ele também foi um resgate histórico, uma reparação, porque ele queria voltar para Lisboa e foi proibido pela Inquisição. Levando em consideração que você aplicou pelo seu processo em 2016, pouco tempo depois da lei ter sido criada, ter sido sancionada, eu presumo que o tempo de espera de vocês tenha sido muito mais rápido do que os dias atuais. Você poderia nos dizer quanto tempo tramitou o seu processo lá dentro da CIL, da Comunidade Israelita de Lisboa? Olha, nasceu por volta de 6 meses. Fazendo uma comparação com os dias atuais, eu vejo que o prazo está bem superior a isso. Vejo pessoas reclamando todos os dias que não atendem o telefone, que não respondem e-mails, enfim, uma série de reclamações por conta da comunicação entre requerente e CIL. No meu caso, em 2017, quando eu iniciei o meu processo ali na CIL, eu também recebia o feedback rápido, eles respondiam e-mail, conseguia falar com eles através
através do telefone. Presumo que em 2016 você teve mais facilidade também na comunicação. Como você pode ver, falando sobre o seu processo, essa questão de comunicação entre requerente e CIL? Vocês tiveram problemas que as pessoas relatam hoje ou não? Poderia nos dizer como foi então na época de vocês? Que você mencionou, e é importante frisar, que quanto mais se demora com pedido de cidadania, mais tempo vai levar, porque é maior o número de pedidos. Então, lógico que quando nós entramos com pedido, como foi no início, fomos um dos primeiros, então era rápido. Então, o atendimento era muito mais fácil. E eu só tenho elogios a CIL pelo alto nível, pela gentileza. Então, nós enviamos e-mails, foram prontamente atendidos. Na época era a Tereza, eu lembro o nome dela, era a Tereza. E aí eu cheguei a ligar. Agora, como o canal é brasileiro, eu posso falar. A dificuldade que eu tive foi com o sotaque quando eu telefonava. Porque eu sei que os portugueses não gostam muito, eles falam assim, o idioma é o mesmo, mas é diferente o sotaque, né? Então, mesmo aqui no Brasil, dependendo da região, se a pessoa falar rápido, às vezes você não entende alguma coisa, e lá eles têm um modo de falar diferente do nosso. Então, eu telefonava e a dificuldade que eu tinha, o sotaque. Mas aí, como eu sei que eles não gostam, é normal falar, não estou entendendo, e eu já ouvi pessoas na época que reclamavam, eles não gostam porque eu não entendo direito. Então eu dizia o seguinte, olha, dá para você repetir, por favor, Tereza, porque está muito barulho aqui, eu não estou ouvindo direito, mas na verdade era o sotaque mesmo, que eu tinha que falar de novo para eu entender. Mas logicamente que depois houve uma grande procura, uma procura cada vez maior, crescente, então eles contrataram equipe, eu soube de várias pessoas contratadas para darem conta dos pedidos, vários historiadores, genealogistas, e certamente é que eles não têm condição de atender milhares de pessoas que ficam procurando, e até porque as dúvidas que nós tínhamos também, porque como nós éramos dos primeiros, então tinha muita dúvida. Eu acho que muitas coisas a pessoa não precisa perguntar, a pessoa pode providenciar, por exemplo, a pessoa vai. Então, eu soube de pessoas que também estavam enviando e-mails com perguntas impertinentes, que nem deveriam enviar. Isso também prejudica as outras pessoas. Por exemplo, você vai enviar um e-mail perguntando: olha, eu preciso montar minha genealogia mesmo? Eu posso mandar o link do site que tem a genealogia? Eles vão dizer que não. Então, você não precisa perguntar esse tipo de coisa. Ou então, também, algumas pessoas perguntavam, eu soube que uns comentários, tipo assim, olha, eu pertenço a uma comunidade de Bnei Anussim, vale um certificado falando que eu sou descendente da minha comunidade? Claro que não vale, porque tem que ser uma comunidade judaica reconhecida, com rabino reconhecido, uma comunidade tradicional sefaradita. Então, não vai ser um brasileiro que gosta do judaísmo, reunir um grupo de amigos e conhecidos, estão praticando judaísmo, e ele faz um documento dizendo que você anuncia. Isso não vale nada a nível de documento. Então, esqueça isso. Então, você tem que fazer a sua genealogia com documentos, com provas, e fazer da forma mais clara possível, fazer um desenho, fazer uma árvore, enfim, fazer uma coisa bem feita. Você só tenta entrar em contato, vai no site, vê as explicações que eles dão. Aí, o que acontece? Você só faz uma pergunta que for realmente importante para que você saiba. Assim, coisas simples que você pode esclarecer de outro modo, eu acho que você deve poupar assim de perguntas desnecessárias. Certamente que o volume é muito grande, e quanto mais demorar, e aqui vai uma dica para quem está querendo, começou com a genealogia, corram. Eu sempre falo isso, lei, toda pessoa sabe, principalmente
quem é da área jurídica sabe que uma lei pode ser alterada a qualquer momento. A lei já foi alterada. Antes era mais fácil, já houve umas alterações que tornou mais difícil. Por exemplo, antes, quando nós fizemos, a genealogia era só para si o que ia. Aí depois nós soubemos que houve alteração, depois que nós obtivemos a cidadania, que passaram a exigir que a cidadania com as provas fosse emitida também no procedimento junto ao conservatório. Enfim, as coisas vão mudando. E existe uma certa insatisfação de alguns segmentos do governo para que seja alterada a lei, porque eles não conseguiram atingir o objetivo deles. Qual era o objetivo deles? A lei, tudo bem, é muito válida, Portugal está com um belíssimo trabalho de resgate histórico e tudo, mas eu tenho a impressão, eu posso estar enganada, mas eu tenho a impressão que essa lei veio também como um atrativo para chamar os judeus para Portugal, para investirem e alavancarem o progresso do país. Como você sabe, quando os judeus vão para um país, eles levam progresso, e vice-versa. Quando eles saem, sai o progresso junto. E quando os judeus foram expulsos, saíram de Portugal, eles levaram na mala o progresso junto. Portugal amarga um atraso secular com a saída dos judeus. Não existe uma lenda que o judeu é rico, isso é lenda. Tem muito judeu pobre, remediado, a maioria é classe média, ou muitos pobres, mas acontece que o judeu tem uma tradição de empreendedorismo. Então, o judeu gosta de ir num lugar e empreender, abrir negócios, enfim, mesmo que ele seja pobre ou remediado, ele é um povo empreendedor. E isso, como Portugal estava numa fase difícil, essa lei tinha também, é inegável que havia um interesse político-econômico para que os judeus fossem lá fomentar o progresso do país, né? Como é um povo muito culto e empreendedor. Mas o que aconteceu? As coisas mudam. No tempo da Inquisição, os judeus não tinham o Estado de Israel, né? Então, os judeus estão estabelecidos em Israel, nos Estados Unidos, outros países da Europa, da América, como aqui no Brasil, enfim. E aí não houve tanto esse interesse de ir para Portugal. E aí, o que aconteceu? Muitos que obtiveram a cidadania estavam mais para usar como passaporte europeu, né? E isso... Tipo assim, eu estou bem aqui em Israel, o que eu vou fazer em Portugal, entendeu? Tipo, eu estou bem aqui nos Estados Unidos, o que eu vou fazer em Portugal? Eu estou bem aqui no Brasil, o que eu vou fazer em Portugal? Eu vou usar o passaporte para passear pela Europa e tudo. Isso gerou uma insatisfação em alguns membros do governo, da política portuguesa, e eles estão querendo, existe um movimento para limitar a vigência da lei, porque como você deve saber, como vocês possivelmente saibam, a lei da cidadania espanhola, sefaradita espanhola, deu um prazo de vigência e acabou. Quem aproveitou, aproveitou, quem não aproveitou, não aproveitou e pronto. E está tendo muita gritaria por causa disso. E estão querendo fazer a mesma coisa em Portugal, de colocar um prazo, tipo assim, como teve, né, a lei espanhola, quem der entrada até tanto consegue, depois não vai ter mais. Então, não se sabe se essa alteração vai sair, não vai sair, mas por via das dúvidas, eu acho que é sempre bom as pessoas correrem para garantirem. Toda lei pode ser alterada a qualquer momento. Então, muitas pessoas se acomodaram, e aqui vai uma crítica construtiva que eu faço aos nossos conterrâneos, os brasileiros são muito acomodados. Então, muita gente, um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer. E nisso, assim como muitos perderam o direito à cidadania espanhola, também não estou dizendo que pode sair essa alteração, talvez continue, esperamos que continue, mas se sair, como diz um ditado, né, no meio jurídico, o direito não socorre aos que dormem, e como genealogia dá trabalho, leva tempo, não vai ser em 30 dias, 60 dias, se falar, olha, vai ter uma alteração na lei, daqui a 6 meses muda, você não vai conseguir fazer tudo correndo em 3 meses, sei lá. Então, comecem a fazer a genealogia
genealogia, quem tiver interesse, vá e não deixe para depois, para não ter problema. Dizem, também corre o boato de acabar com a cidadania italiana, colocar um limite até os netos, porque a cidadania italiana não tem limite, né? Então, por várias gerações. Então, quem deixa as coisas para depois sempre corre risco de perder. Então, façam a genealogia bem feita, dá trabalho, mas é um trabalho que é compensador, você vai conhecer a sua história, as suas raízes, e de brinde você ganha uma cidadania europeia. Se você não quiser a cidadania europeia, vale como autoconhecimento, que é maravilhoso. Para mim, o principal foi o autoconhecimento. Quando eu ouço você falar, eu vejo que os seus olhos brilham, sinto muita emoção nas suas palavras. Dá pra ver que você tem muito carinho pela genealogia, pelos judeus, pela história sefardita. Mediante a tudo isso, quando a Sil te deu o certificado, quando a Sil falou pra você assim, olha Carmen, você é uma descendente de judeu sefardita certificada agora. A sua família, a história da sua família é reconhecida por nós. Quando você pegou esse certificado na sua mão, que você teve então a noção de que tudo aquilo que você buscava se realizou, qual foi a sensação em receber esse certificado? Foi maravilhosa, porque foi assim de arrepiar. Você imagina o teu ancestral em 1619, foi perseguido, preso, e antes dele falecer, ele tentou, meu filho viu que ele entrou com um pedido, ele ainda tentou, antes de morrer, ter direito a voltar a Portugal, porque no fundo você percebia, lendo a história dele, que mesmo ele gostando do Brasil, tendo sido uma pessoa próspera, feliz aqui, ele tinha uma grande frustração, uma grande amargura de não poder voltar a Portugal por ser judeu. Então, ter conseguido essa reparação histórica depois de quase 400 anos depois, né, foi em 2016 que nós conseguimos, né? Então, foi assim, indescritível a sensação que você sente, assim, eu não sei, é uma coisa para quem é místico, você sente isso na espiritualidade, que do outro lado, o teu ancestral está feliz por você ter obtido essa reparação histórica e você também, né? Então, é maravilhoso, eu recomendo a todos. E como disse um famoso rabino de abençoada memória, Jonathan Sacks, ninguém veio do nada. Ninguém veio do nada, todos nós temos uma história e não tem preço você saber as suas raízes, de onde você veio, as histórias da sua família, as alegrias, os dramas, os romances, as tragédias. Isso é uma riqueza de valor inestimável. A maior viagem que você pode fazer na sua vida é através da sua história, das suas raízes. Você não veio do nada, você tem toda uma história longa de lutas, sucessos, insucessos, amores, guerras, perseguições, é maravilhoso. Nos dias atuais, você no papel de uma descendente de judeu sefardita, devidamente certificado pela comunidade israelita de Lisboa, como você vê a história desse nosso povo que sofreu tanta perseguição, que sofreu tanto no passado? A partir de agora, deste momento que você se tornou mesmo uma descendente de judeu sefardita, qual é a sua visão sobre esse povo que sofreu tanto? Eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada pela cultura judaica. Acontece o seguinte, aí eu teria que contar toda a minha história, aí vai outro vídeo, mas enfim, quando eu comecei a estudar, por curiosidade, quando eu comecei a ler a Torá, que é a Bíblia judaica, vamos dizer assim, eu me identifiquei totalmente. Eu falei, gente, sou eu aqui. Mas eu comprei a que é, vamos dizer assim, a autêntica, porque tem as traduções cristãs, enfim. Então, é a autêntica, comentada por sábios judeus. Eu falei, gente, sou eu estou aqui, eu sou isso. Eu me identifiquei 100%. E a partir daí eu comecei a estudar não só a cultura judaica, que não é só religião, tem toda a história do povo, uma história maravilhosa, 3.300 anos de história, né? 3.300 anos, então não é pouca coisa. Então você vê nosso país, né? Tem 521 anos, já tem um monte de história. Imagina um povo que tem
3.300 anos de história, né, que foi o evento do Sinai que ocorreu, né, e quando houve uma conversão coletiva do povo, os escravos que tinham saído do Egito, né, e o Moisés recebeu as 2 tábuas, né, com os 10 preceitos, os 10 mandamentos. Então, tudo isso é maravilhoso. E eu me identifico com a cultura judaica totalmente. Tanto é que é uma história sofrida, não é só de... É uma história muito sofrida. É o povo mais perseguido do mundo. Você lê assim, você fica impressionado. Quando você estuda a história judaica, você fica assim impressionado. Não é só a Inquisição, como se pode parecer Inquisição e Holocausto. Não, o negócio começou... As perseguições começaram milhares de anos atrás, desde o tempo que o povo estava lá em Israel, já era terrível, era todos os povos perseguindo os judeus, quer dizer, antes dos romanos, os gregos, os sírios, os persas, enfim, era uma luta constante, massacres, muitos massacres, assim, de inocentes, o povo morrendo. Depois os romanos, os babilônios também, a destruição dos 2 templos, quer dizer, a primeira destruição do templo foi um massacre hediondo, uma coisa horrorosa, medonha pelos babilônios. Depois, muito tempo depois, o segundo templo foi pelos romanos também, uma barbaridade. Enfim, era só perseguição. Aí os romanos levaram os judeus que sobreviveram como escravos para a Itália, para Roma, que, aliás, é uma das comunidades mais antigas, né? Dos que foram levados como cativos para Roma e também para a Europa, enfim. E na Europa foi uma série de pogroms, de perseguições sangrentas. Só na Espanha, em 1391 mataram 10 mil judeus, assim é muita perseguição, sabe? Tudo perseguição, perseguição. E as pessoas pensam, mas é por causa de religião, é religião. Não é, eu acho que também é um aspecto econômico, enfim, cultural. O judeu sempre incomodou, porque o judeu sempre lutou pela liberdade. Como o judeu foi escravo no Egito, quando os judeus saíram do Egito, eles fizeram um juramento de defender a liberdade pelo mundo. Então, é um povo que não aceita a opressão. E isso de não aceitar a opressão, de não se curvar a tiranos, sempre incomodou as tiranias, os imperadores, ditadores, enfim. Quando você pega uma ditadura, a primeira coisa que ela faz, geralmente, é perseguir os judeus, né? Porque o judeu sempre vai defender a liberdade, sempre. Independente da ideologia política dele, se é de esquerda, se é de centro, se é de direita, seja lá o que for, ou se não é nenhuma, mas o judeu é sempre um defensor da liberdade. E isso sempre incomodou muito, porque os estados totalitários, religiosos ou não religiosos, um povo culto, inteligente, que defende a liberdade é o primeiro a ser perseguido, né? Então, mas eu amo a cultura judaica, tenho estudado, eu comecei a estudar, juntamente, quando eu comecei a genealogia, eu comecei a estudar a história judaica, e fui me apaixonando cada vez mais. É difícil você ver muita tragédia, muito drama, mas, por outro lado, você vê coisas maravilhosas. A cultura judaica é riquíssima, é uma cultura baseada no conhecimento, não é fé pela fé, é no conhecimento, você tem que estudar. Comecei a estudar, me apaixonei, estou estudando estou em processo de conversão, estou em estudos para me converter. Aí meu filho, mas porque nós gostamos. E também deixar claro que existem muitas lendas falsas aí na internet, falando, olha, todo judeu é rico. Isso é uma mentira. Se você quer se converter, achando que quando você se converter, mergulhar, tiver o banho ritual na mikve, vai ter um TED, um Pix de 1 milhão de euros ou 1 milhão de reais, os rabinos vão perguntar, você quer 1 milhão de euros ou 1 milhão de reais? Isso não existe, entendeu? O judeu, a maioria do povo judeu é remediada, é classe média, tem muitos pobres que dependem de ajuda da comunidade, até para comer, cesta básica, remédios, e tem uma minoria bem-sucedidos, como tem bem-sucedidos no Brasil, na Itália, no Japão, na China, é uma minoria, todo povo tem os bem-sucedidos, mas
eu acho que vale a pena, mesmo que você não queira ser judeu, se converter ao judaísmo, você queira continuar na sua religião, o importante é que você seja uma pessoa feliz, independente da sua religião. Mas eu acho interessante você conhecer um pouco da cultura judaica, sendo descendente, que é uma cultura riquíssima, né? Eu vejo hoje que mesmo você sendo uma portuguesa de origem judaico-sefardita, na qual o processo tramitou na Conservatória de Lisboa, você ainda reside no Brasil. Você tem algum objetivo? Quais são os seus planos futuros para essa nacionalidade? Ou você pretende ainda continuar residindo no Brasil? Nós algumas vezes pensamos em morar em Portugal. Eu vou ser sincera, uns anos atrás eu estava até olhando anúncios de imóveis e tudo, mas depois nós mudamos de opinião. Nós achamos melhor ficarmos por aqui, mas eu brinco, eu falo que é sempre bom ter um plano B. Então, eu acho que nós vamos usar isso depois, acabando essa pandemia, estando controlada. Nós pretendemos usar para viajar, para conhecer, enfim. Mas morar, porque eu vou ser sincera, eu acho que depende da pessoa, da situação da pessoa. Eu estudei profundamente Portugal, a geografia, a história, a economia, e depois de estudar profundamente, nós chegamos à conclusão que não valia a pena, porque, inclusive, eu aconselho, quem quer mudar para um país, seja lá Portugal ou lá onde for, a pessoa deve estudar. Eu vi que tem muito brasileiro que vai na aventura, não conhece nada do país e sofre de forma desnecessária, enfim. E estudando profundamente a história, a população, os costumes, as leis, tudo, nós chegamos à conclusão que o Brasil é 1000 vezes melhor para nós, por vários motivos. Agora, há situações em que para algumas pessoas pode ser melhor para Portugal, não é o nosso caso. Então eu brinco, eu falo que eu só iria para Portugal, outro país da Europa, no caso de uma revolução, uma guerra, que fosse em desespero, mas por via das dúvidas, nós temos tudo pronto aqui em casa, até cópia de diploma, qualquer coisa. Se tiver que sair correndo no aeroporto, Então, também é uma outra coisa que, por exemplo, a gente conhece pessoas que mudam e não levam nem histórico escolar nem nada, e depois a pessoa tem um problema, tem um perrengue lá fora para estudar, para trabalhar. Eu não trouxe meu histórico escolar, eu não trouxe meu diploma. Então, é sempre bom a pessoa ter tudo separado, vá separando tudo, porque como diziam os sábios, certeza só dos ontem. Eu tenho uma amiga minha que o pai dela, ele era uma pessoa bem sucedida numa colônia portuguesa na Índia, Goa, eles falam português lá, os indianos. Ele era uma das pessoas mais importantes da cidade lá, ele era o juiz de direito e por causa de uma revolução ele teve que sair praticamente com a roupa do corpo. E não deu tempo nem dele trazer o diploma, foi um perrengue para ele. Eles vieram para o Brasil, você imagina a situação, né? Um juiz de direito ter que sair correndo do país com filhos pequenos, e ele teve muita dificuldade. E outras pessoas também. Nós vivemos num mundo assim inseguro. Felizmente o Brasil é um país seguro, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então é sempre bom a pessoa ter tudo preparado, cópia de histórico escolar, diploma, passaporte em dia, porque eu conheço muitas pessoas que falam, meu passaporte está vencido, quem sabe um dia. Você não sabe na hora, se você tiver que sair correndo para o aeroporto, você não vai ter tempo para nada. Então, mas não é nossa intenção morar em Portugal. O Brasil, eu digo o seguinte, eu não conheço o melhor lugar no mundo para a pessoa enriquecer que no Brasil, para a pessoa prosperar. Tem muitas oportunidades. Portugal, eu acho o seguinte, Portugal é notório que tem mais qualidade de vida na questão da segurança. Nós temos um problema grave, crônico aqui no Brasil, infelizmente, da segurança. Mas, por outro lado, nós aqui temos coisas que lá não tem, são melhores. Então, eu poderia fazer um vídeo contando. Então, por exemplo, lá não tem SUS, tudo assistência médica é paga, consulta é tudo pago, escola é paga, não existe escola pública. Então, o salário mínimo é o salário mínimo mais baixo da Europa. Tanto é que os portugueses saem, os jovens portugueses, eles vão para outros países da Europa. Até o salário mínimo da Espanha é mais atraente, é melhor que o de Portugal, que é o pior
melhor de todos. Então, agora, se a pessoa tem oportunidades para brasileiro, agora, por outro lado, tem muita oportunidade de emprego que no Brasil está muito difícil, lá tem muitas vagas para quem tem ensino médio, que está muito difícil. Aqui no Brasil, por exemplo, auxiliar administrativo, auxiliar de produção, esse tipo de ocupação, tem muitos empregos lá. A pessoa pode ir lá trabalhar em supermercado, em alguma coisa, né? Então, lá eu acho que tem mais vagas de emprego para pessoas que têm pouca formação profissional, que aqui no Brasil está mais difícil. Mas, por outro lado, tudo depende, cada caso é um caso. Então, de repente, para uma pessoa lá pode ser incrível, e para outra pode... Tem muito brasileiro que volta, que não dá certo lá, né? Então, e agora eu recomendo a pessoa entrar pela porta da frente com a cidadania sefaradita, com tudo certinho, para não ter problema, para não sofrer a pecha de imigrante ilegal, sofrer perseguição, expulsão, enfim, é isso. Cada caso é um caso. Estude bem, estude o país, estude o lugar, o que você vai fazer lá, enfim, para não quebrar a cara. Ô Carmen, eu gostaria de agradecer imensamente você ter tirado o seu tempo, ter vindo aqui dar essa entrevista, uma história riquíssima, belíssima, que com certeza vai motivar muito mais pessoas a buscar a nacionalidade portuguesa através da via judaico-sefardita, assim como nós fizemos. E também aqueles apaixonados por história, que não tá nem aí para a nacionalidade, enfim, vai motivar também essas pessoas a estar fazendo as suas pesquisas, tá fazendo árvore genealógica. Gostaria de agradecê-la imensamente. Gostaria também que você desse umas considerações finais, falasse um pouco mais sobre os seus livros, aonde a gente pode encontrar, deixar os seus contatos, falar sobre a apostila do César também, como a gente pode adquirir. Quero dizer para você que mais uma vez o canal Português Sefardita está à sua disposição. Os inscritos estão te ouvindo agora, a câmera é sua, o microfone do canal é seu, você possa dar essa consideração e falar sobre os seus projetos também, se tiver algum mais no futuro, que você fale para eles agora, que você possa também mencionar mais alguma coisa que a gente esqueceu aqui durante a entrevista. O microfone é seu e a câmera é sua e as pessoas estão te ouvindo agora. Obrigada, olha, é uma imensa satisfação, prazer, e também falar de você. Agora eu vou falar de você, né? Falar só de mim é meio chato. Vou falar um pouco de você. Você está de parabéns, já há vários anos que você ficou nessa luta de genealogia, descobrir sua origem. Você também está de parabéns por ser vitorioso, ter conseguido a cidadania, o resgate histórico da sua família. Também orgulho por você, pelo seu canal, de parabéns. Olha, eu digo o seguinte, em primeiro lugar, se você tem um direito, eu acho que você deve exercer o seu direito, porque eu conheço algumas pessoas que têm ascendência sefaradita portuguesa e falam, eu não pretendo sair do Brasil, mas hoje você pretende não sair, mas e se amanhã você tiver que sair? Se você quiser sair, as coisas mudam. Quantas coisas você planeja na sua vida e não são do jeito que você planejou? Muda tudo. Então, a gente nunca sabe. Então, eu acho o seguinte, se você tem o direito, exerça o seu direito. Você tem o direito à cidadania sefaradita, faça a sua genealogia, busque as certidões, os documentos. Você não tem dinheiro? Não tem problema, vai tirando uma certidão de cada vez. Como diz um ditado chinês, o importante para dar a volta ao mundo é dar o primeiro passo. Então, vá pegando certidão por certidão e aos pouquinhos vai indo. Você não precisa gastar um dinheirão com genealogista. Se você tiver dinheiro, ótimo. Se você não tiver dinheiro, ou tiver com pouco dinheiro, você mesmo pode fazer com a apostila do César, que ensina o passo a passo, e aí ao invés de gastar, sei lá, 10 mil reais, você vai gastar 70 reais numa apostila, porque ainda mais nessa pandemia, com muitas pessoas desempregadas, com pouco dinheiro, não é todo mundo que tem. E a vantagem também de você fazer a genealogia é que você tem um prazer de uma conquista pessoal, passo a passo, e conhecendo a sua história, do que você receber a genealogia pronta, não tem o mesmo sabor, né? Então, você vivenciar essa história dia a dia, passo a passo. Então, para a apostila, eu dou o e-mail, eu passo o e-mail do César, né?
custa R$ 70, né? Então, o e-mail dele é César, C de casa, né, com S, César, porque tem César com Z, no caso é César com S, César, M de Maria, D de dado, O, César MDO 1988 @gmail.com. Repetindo, César MDO 1988 @gmail.com. Os que tiverem interesse em conhecer os meus livros sobre cristãos novos, recomendo entrar no site do Clube de Autores, que é www.clubedeautores.com.br. Autora Carmen Nogueira. Por enquanto, eu tenho a colonização judaica nos Açores e Bicudo, né, sobre a origem judaica da família Bicudo. Estou para republicar, reeditar a versão nova, melhorada, do Rabino Oculto, a saga de uma família brasileira, aliás, a saga de uma família de origem judaica, né? O Rabino Oculto, saga de uma família de origem judaica, e também estou em fase de elaboração de livros sobre Anussim, brasileiros conhecidos na política, nas artes, enfim. O mais novo que eu descobri é o Tarcísio Meira, de saudosa memória, que era nosso primo também, porque todo Anuncinho é parente. Aliás, uma outra coisa também interessante, como os casamentos eram todos entre parentes, as famílias eram interligadas, todos nós somos aparentados, de um jeito ou de outro. Então, entrem no Clube de Autores, www.clubedeautores.com.br, Carmen Nogueira, que lá vocês terão acesso aos livros. E só para esclarecer uma coisa, o livro sobre os bicudo, muitas pessoas, mas por que é esse preço? Quase R$ 400. Eu explico por quê. Porque é um livro que me custou muito caro. Eu tive que importar livros raríssimos de Portugal, que não tem, nem mais em Portugal existe à venda. Eu consegui, como obras raras, eu paguei muito caro e me deu muito trabalho, foi um trabalho árduo, demorado, sendo que para você conseguir contratar um genealogista para dar as mesmas fontes que tem no meu livro, ele vai cobrar no mínimo €1.000, quer dizer, ele vai te cobrar aí quase R$ 7.000, quando você pode adquirir isso por menos de R$ 400. E tem um detalhe, um dos compradores do meu livro, ele está usando o meu livro para vender cidadania pelos bicudos, cobrando caro, e ele com base no meu livro. Então, seja inteligente. Se você pode ter as mesmas fontes por 400, por que você vai pagar 7.000, R$ 10.000, né? Que é o que ele fez. Então, fica aí a dica. Se você é de São Paulo, de famílias antigas, provavelmente você seja descendente da família Bicudo. E também, para quem quer conhecer sobre a história dos judeus nos Açores, é uma obra inédita que conta, inclusive, a revelação bombástica dos judeus askenazim nos Açores. Muito obrigada, um abraço a todos, uma ótima semana a você, Anderson, e felicidades a você e a todos os membros do seu canal. Parabéns a todos. Pessoal, fiquem todos tranquilos que eu vou deixar para vocês o link na descrição dos endereços onde vocês podem comprar os livros, o endereço também de e-mail do César para você adquirir a apostila. Todos os contatos aí com a Carmen, com o César, vão estar na descrição. Se você quiser também ter algum contato com eles através dessa entrevista, os links vão estar na descrição. Se você ficou com a gente até agora, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua audiência e dizer que sem vocês nós não somos nada. E aproveitar, se você viu essa entrevista e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like. E se você acha que tem alguém que precisa ouvir essa entrevista, tem alguma informação que você pode compartilhar com alguém, também pode nos ajudar. Compartilhe esse vídeo para que possa chegar em outras pessoas também e a gente possa estar levando mais informações para mais e mais pessoas. Contamos com a colaboração de vocês. E não se esqueça, aqui o objetivo desse canal é jamais desistir de você, até que você consiga a nacionalidade portuguesa através da via judaico-sefardita, assim como nós conseguimos. Até o próximo vídeo e até lá!